Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a cada um de vocês que é inscrito no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você possa estar sendo edificado por esses vídeos, que estão sendo gravados com muito carinho para edificação minha e sua. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no meu canal, dê um like, ative o sininho. Assim o YouTube vai ver que esse vídeo ele é relevante, ele vai estar indicando ele para mais pessoas, para edificar a vida de mais pessoas, porque essa é a maior intenção deste canal, que Deus possa estar abençoando vocês grandemente. Eu quero hoje abordar um tema que muitos dizem hoje. Esse versículo bíblico, tanto quem é cristão ou evangélico, ou pessoas que ainda não aceitaram Cristo, pessoas ainda que vivem nas práticas do mundo, esse versículo bíblico, ele é muito mencionado por cada um deles, que se encontra no livro de Mateus, do capítulo 7, o Sermão da Montanha, quando Jesus se assenta e começa a ensinar a todos ali. E ele começa a falar sobre esse capítulo 7. Vamos estar lendo aqui? Mateus, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Amém? Meus irmãos, se nós ficarmos só nisso aqui, não julgueis para que não sejais julgados, nós vamos entender que Deus falou que nós não podemos julgar ninguém de modo algum, ou em qualquer ato, em qualquer circunstância, em qualquer atitude, nós não podemos julgar alguém. O que é o julgar aqui? O julgar aqui, que eu tenho certeza que as pessoas não gostam quando a gente começa a falar, é quando a pessoa está vivendo algo errado fora da palavra de Deus, e quando nós vamos orientá-las, falar para elas a discernimento da palavra, o que a palavra diz sobre aquele ato que ela está sendo praticado, ela fala: quem é você para me julgar? Não julgue, porque a Bíblia diz em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgado. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que realmente nós não podemos fazer um julgamento? Eu quero dizer para você que o julgamento condenatório ao seu inferno, ninguém de nós podemos fazer, porque isso só está na mão de Deus. Só Deus sabe quem está sendo salvo e quem não está sendo salvo. Mas um julgamento ou uma análise da vida das pessoas através da luz das Escrituras, isso nós podemos fazer. Porque vamos aqui ver o versículo 2. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Está falando aqui, do mesmo jeito que você julgar alguém, se você está praticando as mesmas coisas, você também será julgado. Então, as pessoas, para julgar alguém através da Escritura, primeiramente, ele tem que ter conhecido as Escrituras, tem que ter nascido de novo, aceitado Jesus, e caminhando com ele, ele vai no processo de santificação através do Espírito Santo. Vamos aqui ver no versículo 3. Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Está falando, o que adianta nós falarmos algo para as pessoas que estão praticando, e isso pode estar errado dentro da palavra, mas se nós fazemos as mesmas coisas. Então, isso aí é anátema, isso aí não adianta nada. A pessoa olhará para aquele que está falando e verá que a vida dele está igual a dele, ou pior, e ainda está falando, e não vai levar a lugar nenhum. Aí no versículo 4 diz assim: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Aqui está falando, como que você vai falar para uma pessoa que ela está na prática errada através das Escrituras, ensinando as Escrituras para ela? Como você vai estar falando isso para ela se você pratica as mesmas coisas ou piores? Aí aqui no versículo 5 diz assim, ó, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui está falando, primeiro, muda a sua vida através de Cristo. Receba Jesus, receba o Espírito Santo e ele vai te transformar. Ele vai mudar a tua vida, você vai passar do processo carnal para o espiritual e você vai começar a ter um processo de santificação através do Espírito Santo. Mas o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje um povo que se diz de Deus e eles querem levar
a palavra, levar as escrituras para alguém, mas a prática deles é errônea. Eles vivem coisas piores. A Bíblia diz que nós somos hipócritas. Não adianta você falar para alguém que mata, que não deve matar, se você mata. Não adianta você falar que não pode prostituir, se você se prostitui. Não adianta falar que a pessoa não pode andar em adultério. Isso é tudo que eu estou te falando, é bíblico. Se você anda, não adianta, isso é hipocrisia. É você estar falando para a pessoa não fazer, mas você pratica as mesmas coisas. Mas aqui Jesus diz que primeiro nós temos que examinar nós. Meus irmãos, o que está acontecendo no mundo de hoje? Esse versículo é falado por tanta gente, tanto pessoas que ainda não se dizem ser cristãs, como pessoas que dizem ser cristãs. Quando nós vemos no nosso meio pessoas fazendo coisas erradas, coisas terríveis, que a gente fica até pensando, meu Deus, essa pessoa realmente é uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica? E quando você vai através dessa escritura corrigi-la, ela fala, não me julgue. Ou outra coisa que eles usam muito, ai de você que está tocando no ungido de Deus. Eu quero dizer para você que quando Davi falou aquilo sobre Saul, que ele não podia tocar no ungido de Deus, ele estava falando de matá-lo. Nós não temos autoridade de matar ninguém. Nós não podemos querer matar ninguém. Nós, cristãos, não fomos feitos para matar, mas para dar vida, e vida em abundância. Porque aqueles que vivem na prática do pecado, na prática carnal, a Bíblia os condena e já estão condenados. A Bíblia fala que já são sepulcros caiados. A Bíblia fala que já são mortos. Você lembra que quando chegou Jesus, um certo homem falou, siga-me. E ele falou assim, ó, deixa primeiro eu ir enterrar um parente meu. Jesus disse para ele, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos e me siga. Mortos espirituais. As pessoas andam, falam, comem, bebem, mas estão mortas espirituais. Não nasceram de novo, não aceitaram Cristo. E eu fiz um vídeo anterior, que para nós sermos filhos de Deus e vivermos como cidadãos celestiais, nós temos que nascer de novo, assim que Jesus disse para Nicodemos. Mas nós vemos aqui, nesse versículo hoje que estamos abordando, que tanto ímpios como pessoas que se dizem cristão, eles usam esse versículo para camuflar o teu erro. O homem adultera, um pastor adultera, um obreiro adultera, ou mata, ou faz coisas horrendas em nome de Jesus, porque em nome de Jesus, irmãos, tem pessoas que estão praticando coisas abomináveis. E principalmente, uma das piores coisas que eu vejo nos tempos de hoje é as heresias. Deus destruiu uma nação inteira, uma geração inteira, porque a geração anterior não tinha falado do Deus vivo, não tinha passado o bastão, ou seja, não tinha pronunciado o Deus que tirou eles do Egito, o Deus que era o verdadeiro, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. A geração que conviveu com Deus, que andou com Deus no deserto, a geração que Deus carregou, bem dizendo, no colo, deu maná, trouxe codornizes quando estavam com fome, querendo carne, abriu o Mar Vermelho, fez maravilhas, carregou aquele povo no deserto. Eles não passaram para a geração seguinte o temor a Deus, o respeito, as ordenanças que Deus deixou. E o que aconteceu? Uma geração se tornou totalmente corrompida. E eu me preocupo muito hoje sobre isso. O que eu passarei para as pessoas que vieram após mim? A geração que vai vir após nós, que dizemos hoje ser cristão, porque a igreja hoje de Cristo, ela vai depender do seu futuro, ser um futuro evolutivo ou não, através de hoje. Hoje nós temos que propagar o evangelho, a verdade. Nós não podemos nos calar por causa de corrupções, nós não podemos nos calar por causa de pessoas querendo nos comprar, pessoas querendo simplesmente uma igreja leviana, igreja que vive ao meu prazer. Ah, venha como você está e continue assim. Nós te amamos. Se você é uma pessoa que prostitui, não tem problema, Deus te ama. Se você é uma pessoa que se masturba, não tem problema, Deus te ama. E não traz a mudança, não traz o arrependimento. Então eu quero dizer, esse não julgueis é errado.
Deus realmente condena qualquer tipo de julgamento? Eu te digo que não. Eu te digo que Deus fala para a gente observar, julgar. Julgar o quê? Que eu vou te falar agora. Que nós temos que julgar atos. Atos. Nós temos que julgar atos das pessoas, comportamentos. Vamos ver aqui em João, no capítulo 7. João 7, 24, que diz assim, a palavra diz assim, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O que está falando aqui? Que nós não podemos julgar de qualquer modo. Nós temos que julgar na reta justiça. Qual que é a justiça que tem que ser utilizada? O que a gente tem que observar? Em que nós temos que espelhar para estar julgando um ato de uma pessoa, principalmente que se diz ser cristã? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a Escritura. Porque ela é a verdade. Nela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Jesus diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a palavra encarnada. Então, nós temos que observar as Escrituras, olhar para elas, suas ordens, todo o seu contexto e aplicá-los. Se a Bíblia condena algo, nós não podemos falar que ela não condena, porque no fim de tudo, Deus julgará cada um, é conforme a tua palavra, é conforme a Bíblia. Então não tem como a gente querer camuflar o pecado, querer tirar o peso daquilo que diante de Deus é pesado, é abominável. Por exemplo, a homossexualidade. A Bíblia diz que os afeminados, os sodomitas, que parte para esse mesmo critério de homossexualismo, diz que não herdarão o reino de Deus. A Bíblia nos declara que os adúlteros, os prostitutos, os beberrões, os homicidas, os fornicários, o que é fornicários? Ninguém hoje mais quer falar. Jovens que se diz ser cristão, tendo relações sexuais abertamente. E até as coisas que estão encobertas, a Bíblia condena isso. Jesus mencionou que se um homem olhar para uma mulher e já tentar deitar com ela, ou no pensamento já desejá-la, ele já adulterou. Então a graça, ela é mais profunda. Por que a graça é mais profunda do que a lei? Porque a graça nos deu o Espírito Santo da verdade, que habita em mim e você. O apóstolo Pedro diz que não vem sobre nós tentação não ser humana, mas que Deus dá escape para todas, através do Espírito Santo. E toda vez que eu e você é tentado por algo, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, pelos nossos próprios desejos. Então nós temos que dominá-los. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a ter domínio próprio. Então, é possível a gente vencer o pecado. É possível a gente se santificar. Mas a Bíblia fala que o julgamento tem que ser correto. E é um julgamento comportamental. Como uma pessoa pode dizer que ela é cristã e jovem, ainda não é casado, e ele tem relação com o teu namorado ou com o teu namorado? Isso, biblicamente, está errado. Como um homem que é casado, ele quer adulterar tanto diante de aparelhos celular, ou vamos falar assim, através do computador, ou através até de olhares na rua, e até realmente cometer adultério carnal, já conjunção carnal, isso tudo é pecado. A Bíblia condena isso tudo. Nós não podemos pegar o pecado e pôr ele rasinho. Não tem problema. Deus não vai falar nada. Deus está tranquilo, Deus te ama, continua assim. Eu quero dizer para você que não, que o que Deus condena, não há homem e mulher no mundo que pode absorver alguém. E no fim de tudo, todos nós estaremos diante de Jesus. E ele diz, a tua palavra diz que ele vai nos julgar, cada um, por aquilo que fizemos e praticamos em vida. Então, não podemos nos calar. Julgar, a Bíblia condena? Não, todo tipo de julgamento não. Ela condena o julgamento que é o ato de condenar alguém ao céu ou ao inferno, algo espiritual,
algo que foi dado só para ele. Só Jesus tem o poder de tirar e jogar pessoas no inferno. Só Jesus. E isso ele não faz porque ele quer, através de condutas, tanto condutas que nós mostramos, tanto conduta que todos veem, que é publicamente aberta, que todos veem, como aquelas que estão camufladas, aquelas que estão em oculta. Por exemplo, o pensamento não é uma coisa que todo mundo vê, mas Deus julgará os nossos pensamentos e diz que até a intenção dos nossos corações. Então, meus irmãos, sim, Deus vai julgar o mundo todo. Agora, aqueles que não aceitarem Jesus, aqueles que não se arrependerem, eu quero dizer para você, eles já estão condenados, porque o mundo já foi julgado, Deus já julgou, o mundo é mau. E todos aqueles que não aceitar o desvio da condenação, que é Jesus Cristo, eles vão continuar evoluindo para a condenação total. Agora, aqueles que aceitarem Cristo, se arrepender dos seus pecados, ver o tanto que é mal, que precisa de Jesus, precisa que Jesus transforme a vida dele, faz ele passar a ser um cidadão celestial e tira ele de ser cidadão da terra, muda o Deus dele, porque a Bíblia diz que aqueles que vivem na prática do pecado, eles são filhos do diabo, mas aqueles que receberam a graça, a misericórdia, o favor e santificação, é filho de Deus, novo nascimento. Então, não é verdade que a Bíblia fala que não podemos condenar. Ato de condenação, que eu quero dizer, que a Bíblia não condena, é o ato de a gente observar. É um ato de observância. O julgar aqui que nós podemos ter é ato de observância. Ato de observação. A gente tem que ver realmente. Os frutos daqueles que se dizem cristãos, eles estão aí. Os verdadeiros cristãos, eles vivem o amor. Por que o amor? Porque o amor não pode ser leviano e nem mentiroso. A Bíblia diz que o verdadeiro amor que vem de Deus, quem roubava não rouba mais. Quem matava não mata mais. Quem prostituía não prostitui mais. Quando nós falamos do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos falando do amor a Deus sobre a sua onisciência, onipotência, onipresença e da tua misericórdia, da tua graça, da tua beleza, porque Ele é o Criador de tudo. Mas nós também estamos falando da tua amor justificada, da tua justiça. A sua justiça é pura e santa. Deus não aceita o pecado. Deus odeia o pecado. E Deus odeia tudo que é mal. Porque a Bíblia diz lá no livro de Mateus que a condenação é que a luz veio ao mundo, mas o mundo a rejeitou, querendo mais as trevas. Então, o tipo de condenação, o tipo de julgamento que eu e você tem que fazer na vida de uma pessoa é comportamental. Se a pessoa fala que é cristã, aqui tem todos os princípios de um cristão. E se nós já somos um cristão verdadeiro, nós já batemos o olho no falso e sabemos que ele é falso. Porque ele não consegue viver uma vida regrada em arrependimento, santidade com Deus. Oração, busca. Ele não consegue. Ele não consegue viver a sua vida regrada nas Escrituras. Agora, o mundo, irmão, já está julgado. O mundo já está julgado. Quando uma pessoa que não conhece Jesus fala, não me julgue, e usa esse versículo bíblico, ele nem imagina o que ele está falando. Ele tem que ser ensinado. Mas hoje, o que está acontecendo? Muitas igrejas não querem ensinar, porque ensinar requer tempo, perde pessoas, perde verbas, perde até dízimos, ofertas, perde membros. E eles não querem isso, porque estão mais preocupados com multidões, com o povo, com a igreja inchada, uma igreja cheia. E Deus não quer isso. Deus quer uma igreja alicerçada na palavra. Ensinar requer tempo. E isso, quando nós ensinamos, nós criamos não pregadores somente, não pessoas evangélicas somente, nós criamos pessoas que estão firmadas na Sagrada Escritura. Aí, meus irmãos, nós fazemos discípulos. Porque o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós temos que fazer discípulo. E fazer discípulo requer tempo,
requer comprometimento na palavra, não requer que a gente não pode viver uma vida leviana, uma vida fora do que a Bíblia fala, os seus padrões morais, éticos, espirituais, econômicos. Então nós temos que andar em acordo com isso. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abrido os olhos e você entender que esse versículo, não julgueis para que não seja julgado, se você só ler ele, você vai querer camuflar os seus erros, mas não. A Bíblia diz ali em João 7,24, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Qual que é a reta justiça? É a palavra de Deus. Tá bem? Que Deus abençoe a sua vida. O que você achou dessa mensagem? Dá um comentário aí. Dê um comentário que eu vou estar respondendo. Mas o que você achou do que eu acabei de falar aqui através desse vídeo? Você concorda? Você não concorda? Pode colocar aqui que eu estarei te respondendo. Amém? Mas desde já eu agradeço a cada um de vocês. A paz do Senhor e fica com Deus e até o próximo vídeo.